Olá, meu nome é Alana Letícia do Carmo Aquino, eu sou discente do curso de farmácia da Unilab. Os outros autores desse resumo são Lorena Maria Ferreira de Lima, Jéssica Roberta Pereira Martins, Josimar de Oliveira Eloy e Raquel Petrilha Eloy como a professora orientadora. O título do resumo para a segunda CINFAR é Desenvolvimento e Caracterização de Nanopartículas Líquido-Cristalinas. As palavras-chave são cristais líquidos, nanocarreador e fase hexagonal. Introduzindo o tema, os cristais líquidos eles podem ser definidos como um estado em que a matéria se apresenta em uma fase intermediária entre o líquido cristalino e o sólido cristalino. Eles são sistemas anfifílicos que podem ser usados para transportar fármacos, proteínas, peptídeos e ácidos nucleicos, e esses sistemas eles são classificados de acordo com a complexidade dessas suas mesofases, sendo que os liotrópicos eles são aqueles que dependem da concentração dos componentes, são os mais utilizados para esse fim farmacêutico, justamente por essas mesofases, elas servirem de transporte de fármacos por várias vias alternativas de administração, como a cutânea. E a cutânea, a via de administração por penetração cutânea, essa fase hexagonal ela é a mais interessante para esse tipo de administração, justamente por essa fase ela ter estruturas bidimensionais, ou seja, ela ser anfifílica. O objetivo desse estudo é desenvolver nanopartículas líquido-cristalinas de fase hexagonal, visando a incorporação futura de fármacos para a veiculação tópica. O método utilizado para esse estudo, inicialmente ele foi construído um diagrama de fase para avaliação da formação dos cristais líquidos, cujo esse diagrama é esse da primeira imagem, utilizando POSAL 50Ca+, SPAM 20 na fase oleosa e um sistema tampão PBS pH 7,4 contendo 1,5% por proporção de Twin 20 na fase aquosa. Foram preparadas 6 formulações contendo essas especificações, e essas 6 formulações e as proporções delas estão na tabela do lado da foto. E essas 6 formulações elas foram selecionadas do diagrama e após 24 horas de repouso, elas foram caracterizadas por microscopia de luz polarizada. Com base na análise realizada por microscopia de luz polarizada, foram selecionadas essas 3 formulações por ela conter a ocorrência de anisotropia e elas foram dispersas em uma ultrassom de haste a 20 kHz, justamente para essas dispersões serem caracterizadas. A microscopia de luz polarizada, ela mostrou estriações características da fase hexagonal em 2 formulações denominadas, a formulação A, as 2 variações da formulação A e a formulação C. A formulação A, primeiro foi feita uma formulação A teste e depois foi feita novamente outra formulação A. Os resultados obtidos estão na tabela. A tabela consta a caracterização de tamanho de partícula, PDI e potencial zeta das formulações com seus respectivos valores de desvio padrão. A gente pode notar que o número do PDI da formulação A teste foi 0,699,33 e a formulação A foi 0,61567. E isso mostra que o índice de polidispersividade dela foi menor que a formulação C, ou seja, ela é mais homogênea, enquanto a formulação C ela é mais heterogênea, pois na formulação A gente tem moléculas com tamanho mais parecido, e na formulação C a gente tem moléculas com tamanho mais diferente. Dentre as formulações analisadas, foram obtidas amostras com fase líquido-cristalina hexagonal e tamanho nanométrico, justamente pelo PDI ser menor que 1, para a formulação A, tanto a A quanto a teste. E novos testes serão realizados para redução do tamanho de partícula e incorporação de fármacos, objetivando avaliar a liberação in vitro e a penetração da pele.